Oi! Hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias, tag Inéditos, a caixinha laranja, edição maio de 2023. E sim, finalmente vamos terminar os desempacotamentos de todas aquelas caixas que há muito tempo estavam paradas na estante. Essa é a última realmente que não havia sido aberta até agora. E finalmente vamos abrir o último pacote atrasado. E falando em pacote, né, vocês sabem, né? Essa caixa grande aqui contém as duas caixas da tag Experiências Literárias. Tanto a Inéditos, que eu vou mostrar para vocês agora, quanto a que mostrei no vídeo de 2 dias atrás, que foi da tag Curadoria. Aliás, eu deixo o link aqui em cima para você conferir exatamente o que foi que eu encontrei na parte azul aqui da caixa. Mas deixa de enrolação, Paulo, e vamos ao produto que interessa dessa vez, que é a tag Inéditos, e diretamente para o detalhe aqui do estojo, onde vocês podem perceber uma certa coisa enigmática. O que temos por aqui? Figuras humanoides, mas ao mesmo tempo com cabeças de animais. E a gente pode pensar também que isso aqui se assemelha muito àqueles bonecos de desenho, né? Mas temos aqui nos animais, por exemplo, temos boi, temos galo e também carneiro. Sim, 3 animais diferentes por aqui. Coisa curiosa, né? Realmente. Do outro lado, a mesmíssima coisa e não aparecem novos animais. Continuam os mesmos 3. E qual que é então a história? Fica difícil a gente imaginar com algo tão enigmático por aqui do que se trata esta narrativa. Vamos então apelar para a lombada atrás da confirmação do título do livro. E temos aqui, de Pablo Zorzi, Colheita de Ossos. Interessante. Bom, tirando aqui os elementos principais de dentro do estojo, que está bem apertado, diga-se de passagem, a gente confere que do lado de dentro, olha só, não temos uma cor sólida, mas temos exatamente o mesmo produto que temos do lado de fora, ou seja, os mesmos animais / humanos, só que em cores diferentes. Se aqui fora temos um fundo preto e os animais estão em verde, lá do lado de dentro o fundo é salmão, a gente pode dizer que é um salmão, e os animais humanos estão em branco. Uma coisa curiosa, acho que vocês não conseguem perceber, ou dá para perceber um pouquinho pelo menos aí na imagem, né? Mas o que vale é que temos aqui os elementos principais. A revista daqui a pouco mostro para vocês com bastante detalhes, mas agora vamos ao principal, ou seja, a capa do livro. E aqui temos também uma certa variação do que tivemos ali no estojo. Temos apenas uma figura, exatamente aquela que é a bovina, né? O homem misturado com o boi. E temos também que o letreiramento aqui da obra também causa uma impressão difusa. Aliás, está até meio desfocado a fonte utilizada para a colheita de ossos de Pablo Zorzi. Interessante. Do outro lado, o que temos? Temos agora o galo e também frases motivacionais, olha só, até do Rafael Montes, né? Como também uma sinopse, e vamos a ela. Hugo Martins é policial há menos de um mês quando 2 corpos que tiveram os corações arrancados são encontrados em uma propriedade rural de um pequeno município catarinense. Olha só, é uma história que se passa aqui no Brasil. Enquanto avança em sua primeira investigação, ele é transportado para dentro de um perigoso jogo de vida e morte, no qual precisará enfrentar um adversário cruel que não mede esforços para cobertar seus rastros. Conforme pistas são descobertas, novos caminhos surgem, embora todos conduzam ao mesmo destino, lugar nenhum. Desafiando um especialista enquanto aprende a ser policial, Hugo encontra uma ajuda inesperada em um antigo diário deixado na sua porta por um velho misterioso. O tabuleiro está montado, mas como Hugo vencerá essa partida em que o adversário parece estar sempre uma jogada à frente? Bom, com certeza temos aqui mais uma história thriller, que aliás, claro, é algo muito comum aqui na tag Inéditos. A gente nem pode dizer que eles estão sendo repetitivos, porque a proposta é essa desde que a caixa começou a ser vendida para os assinantes. Pois é, ou seja, não tem nada de novo, mas é exatamente isso que a gente espera. É que na verdade, acho que
eles deixaram de dizer que a Caixa tem essa proposta o tempo todo. Acho que eles podiam até reafirmar em todos os meses, né? Uma Caixa voltada a isso mesmo. Histórias de mistério, histórias policiais e por aí vai, sempre envolvendo algum crime. É o que tem aqui. Não tem nada de diferente, mas é isso mesmo que é a proposta, ou seja, não tem problema. Mais uma história, dessa vez com o charme de ser uma história que se passa aqui no Brasil. Achei bastante interessante. No fundo, esse tipo de história é aquela coisa, é de rápido consumo. Você começa a ler, se interessa por o que está acontecendo, mas você não larga o pé enquanto não termina de fazer a leitura. Que no caso aqui, sempre também é algo rotineiro, são histórias longas. E essa tem quantas páginas? Não, aqui apareceu um 54 ali em cima, mas não tem 54 aqui no final de tanta página, né? Tem 361 páginas. Eu fiquei curioso, por que tem 50? Ah, deve ser o número do capítulo. Deve ser o capítulo 54, é isso, com certeza. Enfim, pelo menos uma coisa diferente é que é uma história que se passa aqui no Brasil. Bom, vamos dar uma olhada então na revistinha, atrás de talvez alguma outra informação a respeito dessa história sinistra. E bom, aqui sim temos algo de causar impressão, porque, aliás, lá na sinopse dizia que os corações estavam arrancados dos corpos, né? Mas na verdade aqui a gente percebe um certo desmembramento, assim como estavam aquelas figuras humanos/animais lá no estojo, também na capa do livro, né? Realmente algo interessante. Acho que não são apenas os corações que foram arrancados, mas enfim, vamos procurar a frase aqui do outro lado. E temos uma frase também de alguém que está envolvido com coisas misteriosas? Sim, Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes. Para quem não sabe, né? Não há nada mais enganoso do que um fato óbvio. Bacana a frase. Bom, vamos dar uma olhada na cartinha ao leitor. Olá, Tegger! É com alegria que enviamos a você nesse mês, em primeiríssima mão, mais um romance policial brasileiro. Depois do sucesso de O Beijo do Rio, do escritor capixaba Stefano Volpe, lançado no ano passado, olha só, nem me lembrava mais, temos agora a chance de conhecer outro representante da atual literatura de suspense nacional, Pablo Zorzi. O autor catarinense vem trilhando interessante trajetória no gênero, que inclui a participação de livro de contos ao lado de nomes como Rafael Montes e Lana Casoy. Com uma trama envolvente, Colheita de Ossos gira em torno de um policial novato que tem de lidar com um crime brutal permeado por uma série de mistérios e subtramas. A seguir, você confere um texto introdutório ao livro com direito a outras referências da literatura policial e uma lista de personagens para situá-lo devidamente na história. Há também uma entrevista com Zorzi, que dá mais detalhes da concepção do romance. Por fim, uma reportagem contextualiza uma das subtramas do livro, no caso, a presença nazista no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Boa leitura! Em seguida já começam os artigos da revista, como primeiramente as ilustrações dos colaboradores da vez. Logo em seguida o sumário que não serve para nada e também aquela playlist para você ficar ouvindo música em determinados pontos da história. Em seguida projeto gráfico e mimo, mas eu não leio porque eu não gosto de influenciar aquela nota que eu atribuo ao kit lá no finalzinho do vídeo e vamos ver se a gente combina. Temos também aqui frases motivacionais, mas eu também não leio, e muito menos essa sinopse aqui, que costuma ser uma redundância do que a gente já viu anteriormente. Enfim, vamos ao primeiro artigo, que é Investigação e Angústia em uma Colheita Macabra. Eu me lembrei agora de Stephen King, um texto da Paulo Sperby. Romance de Pablo Zorzi tem como protagonista um policial em início de carreira, que precisa lidar simultaneamente com crise existencial e crime brutal. Temos aqui na página uma foto da rainha Agatha Christie, como também, talvez o rei aqui no Brasil, Rubem Fonseca. Pois é, rainha e rei a respeito desse gênero, né? Policial, mistério, essa coisa toda, ou crimes em geral, né? Temos também aqui citações a 3 livros, Stalker, 3 Porcos e também Um Crime Bárbaro. Bom, logo em seguida temos outro artigo, Quando Começo Algo Novo, tudo o que sei é o que eu vou escrever no primeiro capítulo. Em conversa com a tag, Pablo Zorzi detalha a concepção de Colheita de Ossos, avalia o consumo do gênero policial no Brasil e compartilha referências literárias e cinematográficas. Entrevista feita por Júlia Correia, Lola Viola e Sofia Maia. Caramba, 3 para fazer uma entrevista só?
coisa curiosa. Bom, aqui temos uma foto aqui do autor, do Zorzi. Mais outra foto aqui, bem do lado das respostas dele para a estante do autor, onde sempre encontramos boas dicas literárias. Frisa o vídeo aí e confere qual foi as respostas que ele deu. Temos mais outro artigo em seguida, O Nazismo e o Brasil na Segunda Guerra, um texto da Paula Sperby. Uma curiosa subtrama de colheita de ossos revela a presença da ideologia nazista na América Latina. A seguir, descubra mais detalhes sobre o tema, um tema bastante espinhoso, com certeza. E a revista já acaba, que pena, com dicas do que teremos ou tivemos lá em junho e julho também aqui desse ano de 2023. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o mimo da vez, que foi algo bastante curioso. Claro, quem já conferiu o vídeo passado já sabe do que se trata, mas aqui eu vou mostrar mais uma vez. Em maio é comemorado o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura pela comunidade dos países de língua portuguesa. Para não deixar a data passar batida, o mimo brinda um autor muito querido pelos taggers, que completou seu centenário em novembro do ano passado, José Saramago. Celebramos sua visão peculiar do mundo com um abridor de garrafas, no formato de seus famosos óculos. Um lembrete de que sempre podemos trocar as lentes e enxergar a vida por uma nova perspectiva. Mais abaixo, temos uma citação aqui de ensaio sobre a cegueira. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. E claro, o que temos de mimo é um abridor de garrafa com o formato dos óculos. Olha só que bacana a sacada. Realmente uma grande ideia. Gostei muito disso aqui, mas gostei bastante mesmo. Eu gosto dessas, aquela sacada assim, que você junta uma coisa com a outra, bacana. Não tem problema que o mimo da vez aqui não está associado de maneira alguma à história da vez. Isso realmente não se torna um problema, pelo menos na minha opinião. E bom, aqui está o apanhado geral do que tivemos nesse kit aqui de maio de 2023. Pois bem, temos que analisar aqui no finalzinho do vídeo não a história. A gente tem que fugir disso, mesmo porque a gente nem começou a fazer a leitura. Não interessa se a gente curtiu ou não a sinopse, a gente não pode atribuir uma nota a respeito do que tem na narrativa. O que vale avaliar por aqui são os elementos visuais, os atrativos que nós temos em termos de cores, formatos, grafismos, desenhos, ilustrações, ou seja lá qualquer ideia maluca dos artistas gráficos para atrair a nossa atenção para a história da vez. E vamos combinar que sim, eles fizeram um bom trabalho aqui em maio de 2023. Todos os elementos gráficos aqui remontam a uma coisa que está uma certa quebra, embora a gente esteja comunicado que lá nos assassinatos, no começo da história, a brutalidade tem a ver com terem arrancado os corações. Quando a gente vê as imagens aqui, a gente vê certas mutilações outras. Pode ser que então no decorrer da história outras coisitas vão aparecer e complicar mais ainda o caso. Pelo menos é o que remete, principalmente essas figuras humanas, animais, a coisa animalesca, com certeza também deve ter a ver, deve estar encrunhado com a história. E sempre eu digo, né, por isso que vale a pena a gente não ler aquele artigo lá que fala exatamente sobre o projeto gráfico, porque a gente tem que curtir todas essas sensações por nossa conta, né, e não já ter traduzido já num texto. Mas de qualquer forma, eu gostei sim de todos os elementos. O estojo está bem bacana com aquelas três figuras animalescas, né? Sim, é destacado a figura do boi na capa do livro, que é bem bacana. Aquela distorção do tipo da fonte, do título da obra e do nome do autor, bastante interessante também. A capa da revista também remete mais ainda que talvez existam mutilações na história. Para quem curte esse gênero do thriller, já fica, a história vai se complicar, isso é bacana. Enfim, tudo está interessante. E a capa não, o marcador de página está ok, pelo menos visualmente, né? A frase escolhida, uma pequena de uma bobagem, uma inutilidade, né? E o mimo da vez, que não se conecta com a história, é muito interessante, apenas relacionado à literatura em geral, mas é uma boa sacada também. Ou seja, eu me diverti bastante com o kit aqui, achei bastante promissor e, como eu sempre digo, quando eu curto o visual, eu até fico mais empolgado
a querer colocar a leitura do livro um pouco mais antes que muitos outros que tinham visual chinfrim, por exemplo. Mas se vocês concordam comigo ou não, o atrativo visual ajuda a gente a querer consumir mais rápido uma nova história? Sim ou não? Coloque aqui nos comentários do vídeo. Mas eu gostei bastante. E, portanto, para esse kit aqui, lá de maio de 2023, somente aberto aqui em dezembro, eu atribuo a nota máxima, 5 asteriscos. Um bom mês aqui, com certeza, da Tag Nerdos. Agora vamos combinar aqui, finalmente terminamos tudo aqui de 2023, vamos partir para o que tivemos lá em 2024. Não durante muito tempo, mas isso você vai descobrir quando você assistir ao vídeo do desempacotamento do kit de dezembro. Por enquanto, eu deixo tudo em mistério no ar. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros desempacotamentos que aconteceram aqui da Tag Nerds em 2023. E tchau!